Olá, amigos do canal Terra e Tradição, sou a Adilena Jacobi e hoje um convidado muito especial no canal conosco, um amigo de infância, uma pessoa muito querida, que é médico, é produtor rural, é empresário do ramo de turismo e é proprietário da queijaria Chácara dos Padres e, como ele mesmo se intitula, um queijeiro de coração. Alexander Ribeiro de Lis, muito bem-vindo no canal. Muito obrigado, Adilena, muito obrigado a todos que nos ouvem no canal. Uma satisfação para nós podermos fazer parte desse momento histórico, desse canal tão importante para Bom Jesus, para o turismo e para a história do Rio Grande do Sul, inclusive. Muito bem, muito obrigada. O Alexander vem contar para a gente, para nós bonjesuenses e para todas as pessoas que vão nos acompanhar no canal, a história do queijo em Bom Jesus. Porque hoje trabalha na sua propriedade, mas teve essa vivência desde muito pequeno. De onde veio essa vontade de trabalhar com o queijo e esse conhecimento todo, Alexander? O queijo serrano ele faz parte da história de todo mundo que é de Bom Jesus. Na nossa família, são 7 gerações que a gente achou, pelas histórias contadas pelos parentes, são 7 gerações que produziam queijo. Hoje nós estamos na 7ª geração, já temos a 8ª produzindo junto conosco e quem sabe mais adiante vamos dar seguimento. Mas a questão importante do queijo serrano, que é bom a gente frisar, porque o Brasil não tem um costume queijeiro, geral. Se fala muito de queijo Minas, porque a região mineira houve um incentivo muito grande do queijo de Minas, mas o queijo gaúcho é o queijo serrano. Nós podemos falar que o queijo serrano, produzido nos campos de altitude de cima da serra, é o primeiro queijo gaúcho de origem que existe no Rio Grande do Sul. Ele foi o primeiro queijo produzido no Rio Grande do Sul, assim como também foi um dos primeiros produzidos no Brasil. Então nós temos uma história queijeira nos campos de cima da serra muito mais antiga do que as demais histórias relacionadas à nossa região. O queijo serrano ele teve uma origem nos princípios da evolução do Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul ainda, na época do Império, fazia parte da colônia espanhola pelo Tratado de Tordesilhas. E o queijo ele vem desde lá, Adilena, fazendo essa evolução que chega hoje nos patamares de ser conhecido nacional e internacionalmente como queijo serrano, o primeiro queijo também no Brasil a ter indicação geográfica com denominação de origem. Até hoje, os mineiros têm dificuldade de conseguir isso, tanto que eles pediram uma denominação de procedência e não conseguiram denominação de origem, porque o queijo serrano ele traz essa cultura queijeira desde o princípio da colonização dos campos de cima da serra. E nós viemos com essa história do queijo serrano aqui nos campos de cima da serra desde a origem da povoação do Rio Grande do Sul. Quando em 1600 houve a primeira tráfico de gado vindo pelo sul das Américas, pelo Rio da Prata, já um pouco depois esse gado passou para o lado que hoje é Rio Grande do Sul, pelo outro lado do Rio da Prata, para suprir as missões jesuíticas que se formaram lá nessa época, e logo depois, com a pilhagem dos bandeirantes e dos espanhóis com as missões jesuíticas, um padre chamado Lauro Nunes decidiu, em 1697, procurar um outro lugar para formar uma missão jesuítica. E nessa época ele veio para o que eles chamavam naquela época de Baqueria de los Pinhales. E isso é a nossa região dos campos de cima da serra. Então vem 1690, já em 1700, eles começaram com a ideia de trazer gado para essa região. Então eles descobriram Baqueria de los Pinhales, que é a região dos campos de cima da serra, e decidiram trazer gados para formar uma redução jesuítica. Em 1702, dizem alguns historiadores que eles trouxeram 20 mil cabeças de gado para a região dos campos de cima da serra, para Baqueria de los Pinhales. E esse gado foi soltado aqui para que fosse criado selvagem e para que se reproduzisse e eles pudessem depois, numa nova redução, ter acesso a esse rebanho. Porém, em 1726,
houve uma chegada de imigrantes açorianos no Rio Grande do Sul. O que acontece? A colônia portuguesa, na época, pelo Tratado de Tordesilhas, era dono do Brasil até Laguna, Santa Catarina. O outro pedaço ficava para os espanhóis. Mas, como não existia a delimitação do tratado, eles iam povoando e tomando posse dessa região. Quando eles chegaram no Rio Grande do Sul e o Império, naquele tempo, viu a necessidade de povoar o Rio Grande do Sul, eles também tinham um problema em Portugal muito grave, que era que as ilhas dos Açores estavam superpopulosa e existia muita miséria lá. As famílias foram crescendo, como estavam ilhados, então eles estavam numa miséria muito grande. Então eles decidiram matar 2 coelhos numa cajadada só. Pegaram esses imigrantes dos Açores e mandaram para povoar o Brasil. Uma parte iria entrar por Laguna e outra parte ia entrar pelo Porto de Rio Grande, assim como entraram. Quando eles chegaram no Porto de Rio Grande e foram entrando, eles vieram até passar pela Lagoa dos Patos antes e vieram até Porto Alegre. Quando chegaram em Porto Alegre, em 1617, já existiam alguns imigrantes lá por Porto Alegre. E essa nova remessa de imigrantes açorianos que chegou por lá, nessa época, se deparou com um lugar que já tinha dono. E esse pessoal decidiu achar um outro caminho, porque já tinham vindo dos Açores. E vieram retornando nessa região de Porto Alegre, Viamão, Osório, e subiram os campos de cima da serra. Na ilha dos Açores, eles já produziam queijo de ovelha, lá na Ilha dos Açores. E quando vieram para o Rio Grande do Sul, para povoar o Rio Grande do Sul, se depararam nessa região dos campos de cima da serra, com o gado de corte, que vivia selvagem. Como eles estavam chegando e não tinham muita coisa a fazer, decidiram pegar esse gado e usar esse gado para carne, para usar gordura para vela, e o couro, e também aproveitar o leite. Como eles sabiam fazer queijo nos Açores com leite de ovelha, decidiram fazer queijo com leite de gado. Nós acreditamos, devido a vários historiadores, que em 1730 já se produzia o queijo serrano do jeito que ele é hoje. Então, se nós calcularmos de 1730 até hoje, nós estamos com quase 300 anos de produção do queijo artesanal serrano. Mas naquele tempo ele era produzido para subsistência. Posterior a isso, veio em 1750 o Tratado de Madrid, onde Portugal e Espanha abriram mão da colônia de Sacramento, que ficava no Rio da Prata, para ficar com o Rio Grande do Sul. E aí veio uma colonização muito grande de imigrantes açorianos, posterior. O que vieram daí para Laguna, Florianópolis, para um monte de região e também para Porto Alegre. Esse pessoal hoje tem muita influência na nossa cultura, alimentação, danças, e principalmente na questão do queijo serrano, que posteriormente ficou conhecido porque ele fazia parte do escambo que existia entre os tropeiros e os moradores da região dos campos de cima da serra. E com isso, o queijo serrano ficou à margem do conhecimento geral por ser um produto a vida toda ilegal, um produto que não tinha uma comercialização legalizada em comércios, e ele passou toda a vida sendo produzido no interior, nas fazendas, e nunca chegou ao comércio, né, até os dias atuais, como hoje a gente consegue fazer. Essa questão é muito viva para nós, aqui bonjesuenses. Quem de nós não lembra que as pessoas tinham que sair na madrugada para levar esse queijo, que era consumido e que era tão pedido, e que tinha os atravessadores, e que aí o produtor, Alexander, não ganhava tanto assim, por muitas vezes perdia, né, toda a sua produção, mas graças a Deus, com muito esforço, isso foi mudando, né? Os produtores de queijo sempre foram as pessoas que ficaram com a menor fatia da comercialização, né? Mas o que é legal do queijo serrano, Adilene, e que ele é apaixonante, é porque ele fez parte das fazendas e manteve as fazendas durante toda a história dos campos de cima da serra. Porque eles eram produzidos na fazenda todos os dias, né, com gado de corte, e esse queijo
ele era levado nas broacas de couro no lombo das mulas para ser trocado por roupa, por farinha, por açúcar, por mantimentos da fazenda. Então ele mantinha a fazenda durante o ano todo, enquanto que o fazendeiro acreditava que o que mantinha a fazenda era o gado que ele vendia uma vez por ano. Né? Enquanto que o queijo foi o que manteve toda essa história e a estrutura das fazendas a vida toda. Sempre feito, quase sempre feito por mãos das mulheres, né? E a ordenha feita pela mão dos homens. A gente lembra que no interior nós levantávamos 3 horas da manhã para tirar o leite, porque não tinha energia elétrica, né? Se acendia a vela ou um lampião e começava a tirar o leite. Naquele tempo as nossas vacas davam 1,5 litro, 2 litros de leite cada uma. Então nós começávamos muito cedo para terminar antes das 8, para as 8 horas tomar o café da manhã. E legal da gente lembrar também, Adilena, que pelo serrano acordar tão cedo para tirar o leite, para fazer o queijo, é que começou a nossa história do Camargo. Pois é. O que é o Camargo para quem não conhece? O Camargo é um café quente, adoçado, que é tomado com leite ordenhado na hora dentro da xícara. Agora, da onde que veio o café Camargo? A história do café Camargo. O café, antigamente, não existiam essas vendas de café como existem hoje, os blends feitos com café arábica e conilon. Naquele tempo só vinha um tipo de grão de café. E geralmente o grão de café que vinha era o arábica, que é um café de qualidade. Porém, ele não dá cor no café. Ele é um café mais claro. E as pessoas, quando coavam o café e faziam o seu café, aquele café ficava muito claro. Quando botava o leite, quase não aparecia. Então eles achavam que o café não era forte. Para que eles fizessem um café forte, eles decidiram pegar o açúcar mascavo, derreter o açúcar mascavo, fazer ele cristalizar. Depois de cristalizado, eles moíam o açúcar mascavo e às vezes queimava aquele açúcar mascavo, e quando eles misturavam no café para dar cor, aquele açúcar dava um amargor no café. Então eles diziam assim que o café bom era um café com amargo, que era o café que eles usavam na madrugada para tomar um leite com café das 3 da manhã até as 8 da manhã, na hora que iam tomar o café. E aquele café com amargo, que era feito o café com açúcar mascavo, virou o tradicional hoje café Camargo, que é tão degustado na nossa região e é uma iguaria exclusiva e única dos campos de cima da serra. Verdade, nessa torra do café, eu lembro muito bem, minha tia Lorena fazia as balas para a gente comer, né? E ainda servia na palha de milho. Isso já era para mostrar como funcionava, mas acredito que as pessoas, né, aí um pouco mais antigas, mais velhas, vão lembrar muito disso. Eu não lembro disso, Adilena, tá? Isso não é do meu tempo, mas eu sei da história. E legal de lembrar é que, assim, que o açúcar mascavo, que era o que existia praticamente ali, e não estamos falando de uma época muito antiga, né? Estamos falando de poucos anos atrás. Era um açúcar que ele já vinha trocado por queijo serrano, né? Quando as mulas desciam para Santa Catarina para levar queijo e gado, quando voltava trazia o açúcar para as fazendas, que era uma coisa rara de ter, não era uma coisa muito comum. Então se cuidava muito do açúcar, né? Quem não tem a história de ter lambido o dedo escondido e meter dentro do açúcar e sair lambendo o dedo escondido, pedrinhas, né? As pedrinhas. Isso aí. Alexander, quando a gente fala no queijo serrano, num período em diante ele começou a ser chamado de queijo artesanal serrano. Por que esse artesanal? O artesanal do queijo serrano ele veio para divergir o queijo que é produzido pelas famílias tradicionais do queijo de laticínio, né? Lembrando que depois de 1750, 1800, quando o Rio Grande do Sul já fazia parte do Império Português, começaram a vir outras etnias também. E essas outras etnias também produziam certos tipos de queijos, como o tal colonial, que também é um outro queijo da região sul do Brasil. Porém, queijo serrano é um queijo exclusivamente dos campos de cima da serra, gaúchas e catarinenses. É uma coisa que é legal da gente lembrar, é que os campos de cima da serra, essa geologia específica faz parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde a colonização foi praticamente a mesma e os costumes ainda são os mesmos. E por isso o queijo serrano faz parte dessa região.
E ele passou a ser artesanal para ser diferenciado dos grandes laticínios, que produziam queijo em larga escala, outras variedades de queijo em larga escala, mas para que ele não seja confundido com um produtor rural que produz pequena escala de queijo, ele passou a ser chamado queijo artesanal serrano, né? E a gente ainda vê hoje muitos lugares ainda colocar só queijo serrano. Mas a gente gosta de chamar artesanal porque reflete realmente a origem e a essência do produto em si. E aí a gente tem pode até ter uma receita, né, passada de geração a geração, mas cada propriedade, cada queijaria tem as suas peculiaridades, né? Esse é outro fato muito interessante do queijo serrano. O queijo serrano, ele foi agora, semana passada, considerado no Rio Grande do Sul como patrimônio imaterial de receita de saber fazer. Por quê? Porque desde a primeira vez que foi feito o queijo serrano, ele nunca teve modificação na sua receita original. Então, até hoje, nós fazemos com a mesma receita que foi produzido a primeira vez no Rio Grande do Sul. Isso dá um queijo igual para todo mundo? Essa é a jogada, que o queijo serrano ele é diferente em cada queijaria. Não existem duas queijarias com um queijo igual. Não existem duas pessoas da mesma propriedade que façam o queijo exatamente igual. Por que isso? Porque ele, por ser artesanal, ele tem inúmeras variantes que fazem com que as pessoas no Brasil, expertos em queijos, tenham uma dificuldade de entender o processo do queijo serrano. Porque ele é um queijo que a gente chama de um queijo selvagem, porque ele é produzido com leite cru, que são características do queijo serrano muito importantes e que trazem ele o motivo de ele ter uma denominação de origem. Então, assim, o queijo serrano, para ser considerado queijo serrano, ele precisa ser feito com gado de corte ou mestiço, precisa ser feito com leite da própria fazenda, precisa ser ordenhado e produzido no mesmo dia, e precisa ter só 3 ingredientes: leite, sal e coalho. Né? E ser de pasto nativo, importantíssimo, isso dá um sabor diferente no queijo, ser tratado com pastagem nativa. Essas características fazem que o queijo serrano seja um produto com indicação geográfica de denominação de origem, que só existe ele hoje no Brasil, e ele é único com essa característica peculiar no mundo. Assim como os europeus, há muitos anos a mais que a gente, também tem denominação de origem, nós também temos por essas características. E a microbiota específica de cada queijaria, que são as bactérias e fungos particulares de cada fazenda, fazem com que o queijo serrano seja único em cada propriedade. Então nós podemos fazer uma mesa com 100 queijos serranos e não vamos ter nenhum igual ao outro. Até porque cada dia que ele matura, o próprio queijo também muda de sabor. Né? E isso é a característica principal do queijo serrano, de ele ser um produto que ele não tem o mesmo sabor durante o ano todo. Como os animais se alimentam de pastagem nativa, quando muda a estação do ano, também mudam as gramíneas que esses animais consomem, muda também o sabor do queijo, fazendo com que o queijo serrano ele seja um produto único mesmo. Né? Tu não vai achar 2 queijos iguais, tu não vai achar nem na mesma família pessoas que façam um queijo igual, né? A mãe faz de um jeito, a filha já fica um outro sabor, o pai faz outro sabor. Não sai das características, porém já são queijos diferentes. Isso é uma coisa muito interessante do queijo serrano. Uma peculiaridade, né, que cada propriedade tem aí. E é claro que ao longo, né, do nosso trabalho a gente vai ouvir o pessoal das queijarias, tem a Aprocampus que faz um trabalho fantástico. Feijão, você já fez parte como presidente e isso faz com que essa união pudesse trazer muitos frutos. Tem aí a Emater, que a gente vai ouvir também, tantas mãos, né, que trouxeram essas possibilidades que temos hoje. O queijo serrano chegou até aqui porque durante esse período todo muitas pessoas não abriram mão do queijo serrano. Verdade. Né? Entidades públicas, as pessoas, os próprios produtores também não abriram mão. E quando se formou a primeira associação de produtores de queijo serrano, que foi a Aprocampus, onde os produtores abraçaram essa causa do queijo serrano e se mantém viva até hoje por essa insistência. Apesar de ter altos e baixos na comercialização, em valores, em apreensões, quando eles eram
produzidos na fazenda, mas eram vendidos ilegalmente. Isso fez muita gente desistir da arte do queijo. Mas essas associações, esses órgãos públicos, foram os pilares que seguraram o queijo serrano para ele chegar no patamar que ele chegou hoje, sendo reconhecido como um queijo gaúcho, sendo parte do patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul, fazendo parte do rol de queijos importantes do Brasil e sendo parte de um dos melhores queijos no mundo, na vista dos jurados internacionais que julgam queijos dentro do Brasil e fora dele. Isso traz para nós uma grande satisfação por sermos de Bom Jesus, uma terra onde só em Bom Jesus nós acreditamos que tem 375 famílias que produzem o queijo serrano. Então, apesar de não ser ele tão expressivo na questão de vínculos empregatícios direto, ele indiretamente emprega 300 famílias, né? Então ele é de um patrimônio também financeiro muito importante para a cidade de Bom Jesus e para as cidades regionais também, porque são 16 cidades gaúchas e 18 cidades catarinenses que produzem o queijo serrano. E essas cidades, com certeza, todas elas têm o queijo serrano como uma parte importante da cultura financeira da cidade, né? Isso é uma coisa importante que às vezes também é esquecida, porque como ele foi vendido muito tempo sem nota fiscal, as prefeituras também desconheciam esse fator do queijo serrano. E ele é importante para a parte financeira do município e das famílias que aqui vivem. Exatamente. Eu não poderia deixar de mencionar, e obviamente que quando a gente fala da queijaria Chácara dos Padres, a sua história, né, a ancestralidade, enfim, nós teremos uma outra oportunidade de conversar, né? Mas não poderia deixar de te questionar, Alexander, sobre prêmios que a queijaria já ganhou, sobre feiras que participa, levando o nome de Bom Jesus aí Brasil afora, e a gente pode falar no mundo. O queijo serrano que nos proporcionou isso, né? Não foi a queijaria Chácara dos Padres, foi o queijo serrano que nos proporcionou isso. A gente viveu no interior, morou no sítio, fez queijo quando era criança, fomos embora, tivemos uma vida profissional diferente do queijo serrano, decidimos retornar e abraçar a causa do queijo serrano, porque a gente é apaixonado pelo queijo. Isso foi o que nos abriu as portas do Brasil e do mundo para a gente levar o nome de Bom Jesus e do queijo serrano, né? Na verdade, o mérito é todo do queijo serrano por ser um produto único, né? Nós tivemos a sorte de levarmos lá, mas o grande vitorioso disso são os produtores que seguraram essa bandeira durante tantos anos para nos dar a honra de podermos representar o queijo serrano onde a gente vai. E a gente tem o maior orgulho, Adilena, de quando chegar em lugares, em outros estados, onde a gente participa, em outros países que a gente vai com o queijo, de trazer essa história e contar a história do queijo serrano e mostrar um produto único. Quando as pessoas trazem inúmeras variedades de queijos, nós chegamos somente com um queijo. E a gente tem sempre a certeza de que as pessoas provam todos aqueles, mas acabam sempre retornando para provar mais um pedacinho do queijo serrano. Isso acontece muito nas feiras que a gente vai, onde tem muitos tipos de queijos diferentes, as pessoas vão provando, e a gente inclusive diz assim, nem compre o queijo já. Primeiro prove todos os queijos que existem na feira, para depois você escolher um queijo. Porque é muito ruim você ir numa feira com muitos queijos e levar para casa um queijo que você não gosta. Você tem que provar os queijos. Por quê? Porque a gente sabe que o queijo serrano ele é um queijo único. Ele não tem outro competidor com ele. Não que outros queijos não sejam bons, não é isso. Existem queijos maravilhosos. O Rio Grande do Sul hoje é um estado onde tem mais de 100 queijarias artesanais produzindo queijos autorais e queijos coloniais de excelente qualidade, que não fica nada a desejar para queijos europeus, né? Mas que quando nós falamos de queijos em comum, o queijo serrano entra numa classe especial. Por quê? Porque é feito com leite cru, não é pasteurizado, não tem adição de fermentos, ele tem uma característica única, a maturação nos campos de altitude dá a ele um patamar diferenciado também.
E tudo isso, Adilena, faz com que ele seja realmente único. Então, quando a gente teve a grata satisfação de ganhar prêmios, não foi por nosso mérito, foi o mérito do próprio queijo serrano e de tantos produtores que hoje produzem queijos, tantos queijos serranos hoje avaliados e também premiados que a gente tem na nossa região, que é impossível você dizer assim, existe um queijo serrano melhor? Não existe. Sempre, enquanto as pessoas fizerem queijo serrano, vai haver sempre um queijo melhor que outro, né? E hoje o que a gente faz é um produto com carinho, com qualidade, com higiene, e é isso que a gente leva para as feiras. E uma coisa importante que a gente sempre gosta de levar nas feiras e lembrar, que a nossa região é uma região fria. Então, onde a gente faz, onde a gente vai nas feiras, o pessoal diz, o queijo serrano fez chover aqui, a gente não faz chover em lugar nenhum, mas a gente faz nevar. A gente leva a máquina de neve e a gente faz nevar. Onde a gente vai, a gente faz nevar. Por quê? Porque é uma característica nossa. E a gente tem orgulho de fazer parte da terra do frio, da terra onde realmente há neve e onde a gente produz um produto único que não existe outro no mundo inteiro. Em agradecimento, né, a tua participação aqui no canal Terra e Tradição não será só a primeira vez que está aqui conosco, serão muitas, porque eu esqueci de falar no início que o nosso convidado também é músico, também toca a gaita, o violão, também anima, né, os turistas que vêm até a Chácara dos Padres, os amigos como um todo. É uma pessoa muito participativa na nossa comunidade, atuante, né, isso é muito importante. E eu gostaria, num momento bem especial, Alexander, que a gente pudesse contar as histórias, né, do seu Almerindo, do seu Joaquim, que são os avós, né, do Alexander, são pessoas que tiveram assim uma história muito linda na nossa comunidade e tive o prazer de conhecê-los, de ouvi-los, de tê-los como amigo do meu pai, do meu avô, né? Então a gente tem muita história para contar. Eu tenho certeza que bonjesuenses que vão assistir esse vídeo sabem disso e vão poder interagir com a gente. Inclusive depois deixa nos comentários, Alexander, o contato da Chácara dos Padres para que as pessoas possam conhecer também o trabalho de vocês. Sim. As famílias nossas, né, Adilena, são pessoas que nasceram e cresceram aqui em Bom Jesus. E Bom Jesus tem a peculiaridade de que as coisas que acontecem em Bom Jesus parece que não acontecem em nenhum outro lugar do mundo. Quando a gente conta as histórias de Bom Jesus, de início, quem não conhece acha que até é mentira. Mas no final, quando as pessoas vêm conhecer Bom Jesus e conhecem justamente essas pessoas-chave que a gente fala, elas veem que a gente, na verdade, minimiza muito as histórias reais de Bom Jesus, né? Então, com certeza, quando a gente precisar falar dessas personagens das nossas famílias que fizeram história na região, é um tema para um outro momento, porque vai se alongar bastante, porque as histórias são infinitas dessa gente aí, né? Verdade. Alexander, muito obrigada pela participação, sucesso, e nós aqui estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, Adilena, obrigado a todos que nos prestigiam e esperamos que todos tenham o privilégio de provar um queijo artesanal serrano produzido em Bom Jesus, nos campos de cima da serra. Muito obrigada mais uma vez, agradecemos então ao Alexander Lis por estar conosco. Deixe o seu like, o seu comentário, interaja conosco no canal Terra e Tradição. Até a próxima.